Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 61. Estamos caminhando na NBR 6122, espero que estejam gostando. Estamos aprofundando a parte de fundações profundas, estamos no capítulo 8, temos mais 2 ou 3 aulas neste capítulo. Estamos agora conversando a respeito do dimensionamento estrutural, que é muito importante. Vem comigo para essa aula. Vamos para a nossa aula de número 61 da NBR 6122-2019. É muita aula, hein, pessoal? Muita luta, muita pandemia passando, deixa esse negócio de lado. Apesar que a gente tem que ficar esperto, né? A gente precisa muito ficar esperto para a gente não cair nessa de que a coisa está tranquila e aí acaba adoecendo, né? Mas também a gente não pode ficar muito estressado, né, pessoal? Temos que trabalhar. Meu nome é Christian Porcino, @Christian Porcino é meu Instagram. É um local onde eu posto aí as informações necessárias do dia a dia, agora podendo visitar obras, né, que a gente projeta. Eu tenho deixado lá muitas coisas interessantes, procuro interagir com o pessoal lá, por favor, entre em contato, é isso que a gente quer caminhar com esse curso e outras situações melhores ainda no canal, para que a gente tenha informações que sejam úteis para o seu crescimento profissional, para a aprendizagem, para a nossa discussão técnica, né? E o nosso crescimento profissional. Ok? Pessoal, o que a gente está fazendo aqui neste momento, nessa aula 61 já, né? É falando sobre projeto e execução de fundações, sobre o enfoque da NBR 6122 de 2019, que é a última versão que foi lançada, que foi colocada para o acesso nosso no ano passado, né? Então, estamos aí em Fundações Profundas, já é a 16ª parte desse capítulo, que é um capítulo denso, a gente tem que andar um pouquinho, mas antes de andar um pouquinho, eu tenho que voltar um pouquinho para a gente conversar mais um pouquinho, né, sobre todos estes assuntos. Nós estamos aí falando de pinto que isso vai acabar entrando na nossa mente mesmo, que é um pensamento meu, para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Se eu sou forte na teoria, eu sou forte na hora de resolver problemas. Então, buscamos a teoria não somente para sermos teóricos, mas para sermos fortes na hora de resolvermos os problemas. Então, é para isso que a gente busca a teoria. E para isso a gente precisa buscar a teoria nos locais onde essa teoria está sendo desenvolvida, né? Olha só, o item 861 falou dos efeitos de segunda ordem, a história do DEV aqui, né? As estacas executadas em solos sujeitos à erosão. Eu preciso entender de solo, de geotecnia, de comportamento geotécnico do solo para saber se um solo é sujeito ou não à erosão. Eu preciso entender o contexto global da situação ao meu redor para realmente entender sobre se é sujeito ou não à erosão. Imersas em solos muito moles. Isso, beleza, eu tenho a sondagem, tenho estudo de solo, eu sei se o solo é muito mole ou não. Ou que tiverem sua cota de arrasamento acima do nível do terreno, então a cota de arrasamento está aflorada, acima do nível do terreno, devem ser verificadas quanto aos efeitos de segunda ordem. É interessante. A norma não fala uma sugestão nesse caso, ela dá uma ordem na qual nós precisamos acatar e executar essa ordem da norma. Pessoal, precisamos ler, precisamos nos informar melhor, porque quando, então, eu tiver solo executado em terreno sujeito à erosão, se é sujeito à erosão, é sujeito a essas estacas ficarem afloradas. Se elas já forem afloradas por projeto, por definição, por concepção, e se os solos são muito moles, eu tenho necessariamente verificar o efeito de segunda ordem. Olha que interessante, preciso aprender o que é o efeito de segunda ordem. Aqui, neste momento, nós estamos falando o que a norma nos exige. Agora, pessoal, depois, num outro momento, a gente precisa correr atrás. Como é que é essa verificação de efeito de segunda ordem em estaca? Né? Fica aí essa dúvida, esse alerta, essa dica, né? Para que a gente caminhe nos conhecimentos e buscar realmente referências para a gente ser forte na teoria, forte na hora de resolver o problema, ou forte para evitar problemas, né? Isso também é importante, ser forte na teoria, para ser forte para evitar problemas, né?
O cobrimento das armaduras, né, pessoal? Cobrimento das armaduras, ou seja, o 8.62, né? Meio agressivo e espessura de sacrifício. Isso aqui são informações importantes, né? Nós estamos no item da norma de fundações que fala de dimensionamento estrutural. Se eu falo de dimensionamento estrutural, se eu falo de concreto, eu estou falando de cobrimento de armadura, eu estou falando de classe de agressividade ambiental, eu estou falando de NBR 6118. A gente deve obedecer os cobrimentos para estacas segundo a NBR 6118 em função dessa classe de agressividade do meio. Então é importante eu conhecer uma norma de concreto, é importante eu conhecer dimensionamento estrutural, é importante, lembra da treta lá do nosso início, lá do começo da nossa conversa, a treta estrutura geotecnia? Pessoal, tome cuidado com isso, porque é importante essa interligação, esse caminho conjunto das disciplinas. Nas estacas sujeitas à tração, parei e olhei para você. Pessoal, não é comum na nossa graduação, nos livros, tratar desse assunto de tração, e é importante, né? É importante eu entender desse assunto de tração, porque quando ele acontecer, eu preciso verificá-lo geotecnicamente, mas também estruturalmente. Uma peça sujeita à tração, ela precisa ser verificada o quê? A fissuração. Tração ou flexotração, né? A flexão, lá na teoria da resistência dos materiais, uma peça, estou igual o Cebolinho, uma peça fletida, ela tem parte tracionada e parte comprimida, então eu preciso entender de como a NBR 6118, que é de concreto, trata o assunto fissuração e verificar a fissuração, né? Limitando essa fissuração conforme a norma me exige. Como forma alternativa e simplificada, olha que legal. O pode-se é uma sugestão, e é importante a gente conhecer isso aqui, gente. Poucas pessoas conhecem, porque poucas pessoas leem a norma. Eu lembro uma vez, pessoal, deixando esse recadinho aqui, que uma empresa estrangeira estava verificando um projeto e ela sugeriu que isso fosse feito conforme a nossa norma. Pessoal, foi vergonhoso verificar que os brasileiros não conheciam a norma e o estrangeiro conhecia a norma melhor que a nossa. Então, isso é vergonhoso. Eu preciso conhecer a norma e eu preciso conhecer isso que eu estou te mostrando aqui agora, para eu ter meios para comprovar, verificar, calcular. Então, essa sugestão é importante, como forma alternativa e simplificada de atender a esse requisito. Que requisito? O requisito do cobrimento da armadura, do meio agressivo, a espessura de sagredo. Referente à proteção da armadura, pode-se proceder ao dimensionamento considerando uma redução de 2 milímetros no diâmetro das barras longitudinais, como espessura de sacrifício. O que o cara está me falando aqui? Sabe a barra de 16, por exemplo? Em vez de eu calcular a área de 16, eu calculo ela como se fosse uma área de 14. Isso vai ter uma área menor, isso vai me exigir mais barras, porque eu estou sacrificando 2 milímetros no diâmetro. Isso é permitido na norma de fundações, eu consigo verificar isso é uma alternativa para que eu não leve em consideração o requisito de proteção da armadura. Olha que legal, cara. Às vezes eu falo assim, tá condenado isso aí, porque o cobrimento está menor do que o previsto em norma. Espera um pouco, vamos ver com critério e cuidado, porque mesmo seguindo a norma, eu não necessariamente preciso sempre atender o cobrimento mínimo. Então, em locais, em situações específicas, eu te aconselho a não adotar isso como critério. Te aconselho, mas a norma permite, pode-se, tá? Como critério de verificação, quando eu tenho alguma situação especial, eu posso fazer essa alternativa sem medo, ok? Eu estou já sacrificando 2 milímetros da minha armadura para cobrir eventuais problemas, né? No caso de estacas pré-moldadas, deve ser atendida a BNT NBR 16258, que é a específica para estacas pré-moldadas. Ou seja, gente, quando a gente pega um estudo do NBR dessa, lá nos primeiros
encontros nossos, nas nossas primeiras aulas, onde a gente falou das referências bibliográficas, onde a gente mostrou cada norma que embasa esta norma. Imagina a gente como estudioso da engenharia, como engenheiro que vai caminhar ali sempre atualizado, sempre caminhando realmente para um aprendizado forte na teoria, né? Imagine só, nós estudando todas essas normas, item a item, parágrafo a parágrafo, assim como os advogados não entendem as suas leis, nós precisamos entender essas nossas leis, entender, não é decorar, tá, gente? Entender cada parágrafo desse, da onde veio, por que veio, como isso é importante, às vezes até criticar, falar, não é bem assim, né? Apesar da norma me permitir andar aqui, eu vou andar mais alto, porque eu não estou seguro, porque não adianta depois eu falar, não, eu segui a norma, vai preso do mesmo jeito, né? Então, assim, você pode ter um atenuante, mas você não tem o livre, se der problema, o responsável é você como engenheiro. As estacas metálicas, gente, executadas em solos sujeitos à erosão ou ainda vierem a ficar expostas ou que tenham sua cota de arrasamento acima do nível do terreno, lembra? Mesma história da de concreto que eu acabei de falar, ok? Terreno sujeito à erosão, ou vão ficar expostas ou tenham cota de arrasamento acima do nível do terreno. Devem ser protegidas ou ter sua espessura de sacrifício definida em projeto. Isso nós vamos falar muito de estaca metálica lá no finalzinho do capítulo 8, quando a gente fala especificamente das estacas metálicas, sejam elas como estaca metálica ou como estaca mega, por exemplo, usada para reforço. Nós vamos falar muito disso nas próximas aulas. Calma, nas próximas 2, 3 aulas, nós vamos falar mais disso, vamos falar, tem uma tabela nessa norma que nos fala qual é essa espessura de sacrifício que deve ser definida em projeto. Ela está na norma, mas deve ser definida em projeto, ok? Beleza? Ou protegida, né? Ou a estaca deve ser protegida com algum produto. Aqui eu estou te mostrando essa tabela 4. Essa tabela 4 ela é uma tabela importante para a nossa discussão. Essa tabela ela chegou arrasando aí essa revisão da norma, porque ela tem essa terceira coluna aqui, vamos falar assim, que fala da classe do concreto, né? Que fala de um FCK mínimo, né? Ela chegou assim, né? Colocando branca, né? Porque quando você fala, por exemplo, vamos lá na primeira estaca aqui, hélice de deslocamento, contrato segmentado, fala que tem que ser ou um C30 ou um C40, 30 MPa ou 40 MPa, e isso nos assusta como fundações, isso nos assusta, pode não nos assustar tanto aqui no meio urbano, mas no meio rural, no local onde eu tenho que enviar o concreto, algumas coisas onde que não tem um controle tão rígido, isso nos assusta um pouco, mas são exigências visando realmente a vida útil da minha fundação, visando o material concreto que está sendo cada dia mais estudado e entendido, é o mesmo concreto que é aplicado na fundação com o agravante do contato com o solo. E como um agravante, pessoal, que às vezes a gente quer facilitar a coisa, a gente quer ser muito prático, muito conhecedor, muito da carteirada, e às vezes a gente precisa ser mais... Às vezes não, sempre a gente precisa ser mais técnico e evitar o eu acho, na minha opinião, sem um respaldo quantitativo técnico de algum ensaio que me mostra se realmente aquele solo é agressivo ou não, alguma teoria, alguma informação que me embasa a minha tomada de decisão. Isso é importante, isso é fundamental realmente para a gente chegar num ponto importante de decisão. O gama C também assusta, né, pessoal? O gama C aqui, ó, 2,7, 5 aqui para escavada sem fluido e classe de agressividade 3 e 4. Então, essa tabela, e ela também nos mostra o quê? Percentual mínimo de armadura, isso melhorou. O que é melhorar? A gente melhorou, assim, diminuiu a armadura mínima. Né? Teve um contraponto, aumentou a resistência do concreto, diminuiu a armadura mínima em comparação com as normas anteriores,
Mas beleza, essa informação aqui ela é importante para nós, porque os meus cálculos estruturais, do meu dimensionamento estrutural, pode encontrar uma armadura menor do que essa mínima e eu preciso atender essa armadura mínima na minha peça, ela é normativa e esse comprimento mínimo aqui também, útil mínimo, ele também precisa ser atendido, mesmo que eu não necessite de armadura. Ok? Quando fala que eu tenho que armar integralmente uma franque, uma microestaca, uma raiz, quando fala que eu tenho que ter pelo menos 3 metros armado num tubulão não encamisado, isso é normativo, isso é ordem da nossa norma. Isso deve ser seguido, né? Caso contrário, você está assumindo risco desnecessário, completamente desnecessário. Não abra-se, as pressões são muito grandes, pessoal, mas a responsabilidade é de quem define que vai usar. Não adianta, fulano falou, não, fulano não adianta. A responsabilidade. O responsável técnico é você. Então, tome muito cuidado com essas pressões. Aprenda isso na sua experiência, a conviver com as pressões. Aquela que, às vezes, vai fazer você chorar, vai fazer você não dormir, vai fazer você ficar com dúvida de você mesmo, porque você, às vezes, não tem a experiência necessária para assumir. O cara que está lá tem cabelo branco, o cara que está te pressionando, mas, no final das contas, seja inteligente. A responsabilidade é sua e você é o responsável por aquilo. Cuidado, muito cuidado nesses pontos, né? É fundamental você saber agir diante dessas pressões. Agora, outra coisa, eu voltei aqui, classe de agressividade, eu preciso entender isso aqui lá na NBR 6118, tanto que ele fala, conforme a NBR 6118. Então não adianta. Eu tenho uma coluna falando aqui que impacta diretamente, eu defini qual é o FCK da minha fundação, impacta diretamente eu entender isso bem, porque vão me questionar, mas por que eu faço a vida inteira a fundação com 15 MPA, com 20 MPA, agora você está botando 40, você é doido, você é maluco, você não sabe calcular a fundação, vou tomar o projeto de você. Então, essas coisas precisam ser entendidas e batidas no pé com classe. Você vai ficar batendo boca com caboclo assim, não, você só com classe, meu filho. Deixa eu te falar o seguinte, envolve o cara numa teia de aranha, mata ele sufocado. Olha, vem cá, no seu contrato com o seu cliente está lá escrito uma cláusula que você tem que atender às normas vigentes? Sim. Você, como profissional da engenharia, tem que atender às normas vigentes pela BNT? Sim. A norma vigente de fundações fala isso na tabela 4. E eu, como profissional, como FT desse projeto, necessariamente preciso atender este item. Então, vamos caminhar com isso. Então, a gente precisa ver. As outras linhas aqui, gente, falam, por exemplo, para nós, essa tensão de compressão simples atuante abaixo não é necessário armar. Então, esse caso aqui é o caso de fundação totalmente comprimida, cuja tensão de compressão for abaixo disso, eu não precisaria armar. Então, está aberto aqui, né? Aberto uma ressalva aqui, que, na verdade, são estruturas muito pequenas e que não estejam realmente sofrendo o tipo de carregamento. E nessa última coluna ele fala lá dos anexos. Esses anexos, pessoal, nós vamos falar claramente depois, lá no final, quando a gente estiver fechando esse curso da NBR 6122 aqui, nós vamos estar falando desses anexos que tem a norma muito interessantes que falam da execução de cada tipo de fundação. Então é isso, gente. Essa tabela é importante, eu preciso entender. Na hora que eu abro ela, eu vejo que eu tenho que entender a 6118, eu preciso pesquisar as classes de agressividade ambiental 1, 2, 3 e 4, eu preciso entender isso claramente. Isso não vale só para superestrutura, isso vale para infraestrutura, e isso é importante demais para nós na hora de definirmos, né, toda essa logística do nosso projeto. Estacas de concreto moldado em bloco e tubulões, 8,63.
As estacas ou tubulões podem. Se podem, é uma sugestão, não é exigência, né? Quando solicitadas as cargas de compressão em tensões limitadas do valor da tabela 4, foi o que a gente falou, serão executadas em concreto ou armado, é o que a gente está falando, exceto quanto a armadura de ligação com o bloco que ela tem que existir, tá? Quem está falando aqui, daquelas casinhas pequenas que a gente faz, que as casinhas de um pavimento, por exemplo, né, eu posso ter fundações cuja tensão é inferior a estes valores aqui, e eu posso usar uma fundação sem armação, né, puramente concreto não armado, porém eu tenho que ter um ferro de ligação, que é aquela famosa espera, né? Eu tenho que deixar essa espera exatamente para esperar esta armadura da minha estrutura, né? Estacas ou tubulões com sustentações, né, devem ser dotadas de armadura que deve ser dimensionada de acordo com a NBR 1118, que é concreto armado sem considerar a excentricidade da carga, ok? A armadura mínima de cisalhamento, lembra que aquela armadura mínima que ele coloca na tabela 4 é a longitudinal. Agora, a mínima de cisalhamento, ele está nos alertando aqui, ó, deve atender a 1118, no que tange ao cisalhamento, né? Observando também os limites da tabela 4. Então, aqui, qual que é a resistência de cálculo, FCD, né? Considerada previsto lá na 6118, FCK sobre gama C. O que é o ponto? Esse FCK sobre gama C, FCD igual que a resistência de cálculo, né? Resistência de cálculo do concreto, é o FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão, dividido por coeficiente de ponderação da resistência do concreto. Beleza, essa resistência ela é ponderada por esse gama C, que aí sim, gente, esse gama C para a fundação são aqueles valores que a gente mostrou aqui na tabela. Então, são muito maiores do que 1.4. O 1.4 do gama C lá no pilar, na viga, na laje, é diferente para as estruturas de fundação. Então, toma cuidado. Às vezes a gente usava 1.6 em outras normas aí. Então, esses números morreram, acabaram. Agora, esse gama C que a gente está vendo aqui, ó. Para cada tipo de fundação, para cada coluna e linha dessa, eu tenho um gama C. Cada linha dessa, na verdade, eu tenho um gama C específico, ok? Positivo? Então, vamos para frente. Tá bom? Então, isso nós estamos aí caminhando. Então, estacas de concreto, né, em loco, né? A especificação dos traços, nós vamos ver lá nos anexos. Cara, tem especificação de traço na norma de fundações? Tem. Isso é um ponto importantíssimo. Doutores, senhores, senhoras, projetistas, executores, empreendedores, todos os envolvidos, né, nesse processo, nós precisamos verificar esses anexos para obter concreto que garanta qualidade e propriedade que permita, né, trabalhar, né, que tenha resistência, durabilidade, ou seja, durabilidade significa o quê? Baixa permeabilidade, porosidade, segregação. Eu tenho que tomar certos cuidados. Não é amassar o barro lá na obra e jogar dentro do buraco e fechar. Não, não é só isso. Não é só isso. Eu tenho que pensar em durabilidade. A minha obra vai durar tantos anos. A vida útil da minha obra, a segurança e a durabilidade. Tá? Então é importante, né, eu tomar cuidado com certas particularidades, lançamento a grandes alturas. O que vai acontecer no meu concreto? Quais os cuidados que eu tenho que tomar com o concreto para evitar a segregação, por exemplo? Então, após a execução, olha que interessante, a critério do projetista, gente, esse caboclo aqui é importante. Os projetistas são muito importantes. Eles são, às vezes, deixados de lado, às vezes escondem as coisas deles para que ele não opine, porque ele é o cara da teoria, que se for forte na teoria, vai saber resolver problema e evitar problema. Tá? Então, esse cara, não estou falando que o pessoal de não tem teoria, não. Tem muita teoria e precisa ter também. O que eu estou te falando é a importância normativa em defesa desse caboclo aqui. Então, após a execução, vejam que após a execução,
A critério do projetista pode, então é uma sugestão, ser aceito o concreto com resistência característica inferior à classe indicada. Então o projetista precisa ser consultado. E a gente é consultado. Pergunta o projetista. Aí vem e-mail, né? No concreto aqui o FCK deu tanto, blá, 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 e etc. E tal e coisa. Beleza. Só que a norma fala, a critério do projetista, ele pode aceitar ou não. Beleza, mas não é qualquer coisa que você pode aceitar, não, projetista. Se eu estou seguindo o critério de observar esta norma, que é a norma que rege o projeto de fundação e execução, eu tenho o critério de eu poder aceitar, mas limitado a 10% do total de estacas da obra, tem um limite. Aí já não é critério meu, é critério normativo. Eu posso não aceitar, ou não aceitar, ou eu posso aceitar desde que limitado a 10%, porém não inferior em qualquer caso ao C20. Isso é muito sério. Isso é seríssimo, 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 porque isso é normativo. Empreendedores, engenharias do proprietário, donos, projetistas, construtores, olhem esta tela, zoom, zoom, zoom nessa tela, porque isso é uma questão comum no dia a dia, infelizmente. Não é que acontece todo dia, mas acontece no empreendimento. Então, nós precisamos ficar alertas, né? O coeficiente de ponderação das ações adotado como referência para esta norma, para todos os tipos de estacas moldados em loco, é gama F igual a 1,4. Esse é o ponderador das ações, esse 1,4. Esse é o das ações, não da resistência do concreto para obtenção da resistência de cálculo. Esse é o das ações. Isso tem que ficar muito claro. Esses gama na nossa cabeça começam a enrolar, você pega um gama de lá, mistura aqui, vira um balaio de gato. Então, toma cuidado. Se disponível apenas o valor característico das ações, se já fornecido o valor de cálculo, isso é esse gama F, se eu tiver só o valor característico. É outro balaio de gato, gente. Qual é a carga que eu recebo para calcular a fundação? Característica ou de cálculo? Isso é um balaio de gato que eu preciso estar incerto. Eu preciso estar entendendo isso. Isso tem que estar muito claro para mim. E se não está claro para mim, projetista de fundação, eu preciso perguntar para o estrutureiro lá. Me explica isso aqui. Esse balaio de gato aqui está certinho? Como é que é? Aí ele fala, se já for fornecido o valor de cálculo, nenhum coeficiente de ponderação deve ser aplicado a ele. Opa, deve ser, nenhum deve ser. Olha que legal, às vezes o cara vai, não, aplica também, vira aquele balaio de gato, a carga vai lá em cima, e o cara começa a falar assim, nossa, a fundação, aí vem as críticas, né? Essa fundação é com um prédio de 80 andares, né? Às vezes, se for ver, suportaria um prédio de 80 andares, porque às vezes a gente sobrepõe segurança, né? Às vezes tem motivo para isso. Às vezes a insegurança das informações. Lembra da história, sondagem mal feita, pouca amostragem de ensaio geotécnico, de investigação geotécnica gera preocupação no projetista, insegurança, gera fundação maior, gera gasto maior para você. Então, olha só. Então, olha o gama C. O gama C aqui, que é o coeficiente de ponderação da resistência do concreto, você viu lá na tabela 4 comigo, ele vai de 1,6 a 5. O gama S, que é o do aço, esse é 1,15 em concreto armado, né? Então, ele está aqui para nos dar essa ponderação das resistências características no estado limite último, né? Camisa de concreto. Olha que legal, gente. Essa história da camisa de concreto. Tubulões encamisados, tá bom? Isso é importante demais, você ir lá na NR10, né? NR18, desculpa, falando 10 de elétrica, né? NR18, porque ela nos mostra, claro, e ela teve uma revisão agora 10 de fevereiro, vai começar a valer lá não sei aonde, lá para frente, nós precisamos entender essas coisas, porque isso impacta diretamente no processo executivo, consequentemente no projeto, consequentemente no custo da obra, e etc., né? Na velocidade, no cronograma, no planejamento, tudo isso envolvendo todas as nossas áreas de fundações. Mas aqui eu quero falar sobre o que a norma NBR 22 fala sobre os tubulões
Encamisados, camisa de concreto. Claro, ele pode ser encamisado de qualquer coisa. Calma lá, né? Qualquer coisa também não. Ou de concreto, ou metálico. Nós vamos ver aqui primeiro no 8641, camisa de concreto. A camisa é concretada por trechos sobre a superfície do terreno, ou em escavação preliminar, e introduzida no terreno por escavação interna. Eu vou introduzindo a camisa, vou escavando internamente. Depois de introduzido um elemento no terreno, concreta-se o seguinte, e assim por diante, até se atingir o comprimento final previsto desse encamisamento. Eu estou ali protegendo a minha escavação com a camisa de concreto. Não é isso? Para o dimensionamento estrutural, devem ser considerados os seguintes coeficientes de ponderação. Gama F 1,4 das ações, gama C 1,4 do concreto da camisa e gama S do aço deste concreto armado 1,15. Então, a norma de fundações está falando de dimensionamento estrutural de camisa de tubarão. Ela pode falar disso, e estamos alertando. A armadura necessária pode ser colocada totalmente na camisa ou parte nela e parte no núcleo. O que essa frase está nos falando? Eu posso usar... Eu tenho meu tubulão com a minha carga, né, o tubulão encamisado. Com a minha carga que está chegando nele, eu vou ter uma armadura necessária. Eu posso, essa armadura necessária, ser toda utilizada na camisa de proteção, ela pode ser utilizada, ou parte na camisa, sei lá quantos % dessa armadura, e o resto no núcleo. É isso que ele está falando com a gente aqui nessa frase. Quando o tubulão foi escavado com uso de ar comprimido, esse ar comprimido um dia morre. A armadura transversal estribos deve ser calculada considerando uma pressão igual a 1,5 vezes a máxima pressão de trabalho prevista, desprezando-se os empuxos externos de soleado, que seriam contrapostos, né? Seriam aliviadores. Então, o que está falando? Essa armadura transversal deve ser calculada quando eu for para o ar comprimido, porque vai ter uma pressão de compressão, né? O ar comprimido fazendo essa pressão. Eu não posso aliviar com empuxo, porque por segurança eu não estou aliviando nem com a água, nem com o solo que está fazendo empuxo no sentido contrário, né? Isso que ele está me falando. Deve ser calculada considerando uma pressão igual a 1,5 vezes a máxima pressão de trabalho. Então já tem um coeficiente de segurança dessa pressão para o cálculo da armadura transversal dos estribos, tá? Camisa de aço, no 8642. Quando o tubulão for total e permanentemente enterrado, deve-se descontar uma espessura da camisa de aço para compensar a corrosão, conforme 867, tabela 5. Esse 867, a gente vai falar lá, que são as estacas metálicas. Então, ele está tratando essa camisa do tubulão encamisado como uma estaca metálica, porque é um objeto metálico enterrado. A tabela 5 são as espessuras de sacrifício, né? E nós vamos falar delas claramente para vocês. Olha aqui, tabela 5, espessura de compensação de corrosão. Então, eles fizeram lá, né, uma tabela na norma que já nos dá essa espessura mínima de sacrifício, ou seja, no mínimo aquilo. Posso adotar mais? Posso e devo, né? Então, posso e devo, vamos falar assim, né? Porque quanto maior, melhor, né? Mas a mínima para solos em estado natural e aterros controlados, 1 milímetro. Para turfa, 3 milímetros. Para solos contaminados, 3,2. Parei e olhei a letrinha A aqui, né? Casos de solos agressivos devem ser estudados especificamente. Agressivo como? Contaminado como? Contaminado com o quê? Né? Fala 3,2, mas e aí? Não seria mais? Né? Menos não pode. Né? Então a gente precisa entender que isso aí é o mínimo. Né? É o mínimo. Camisa de aço, voltando, né? A camisa metálica deve ser dimensionada de acordo com a 8800, que é a estrutura metálica. É uma norma para a estrutura metálica. Então, é uma peça metálica que tem carregamento sobre ela. Ela precisa atender essa norma, devendo ainda ser considerados os esforços de instalação, cravação, vibração. Tudo isso deve ser considerado como esforço adicional nessa camisa metálica. No tubulão com camisa de aço, a repartição da carga entre a camisa e o núcleo de concreto é diferente
na situação de ruptura e na situação de trabalho. Em consequência, 2 verificações de segurança devem ser feitas nas condições a seguir indicadas. O que a norma está falando para a gente? ELU e ELS, eu preciso, estado limite de serviço, estado limite útil, né? Utilização e útil, ou utilização, serviço e útil, eu tenho 2 verificações diferentes, e a norma mostra claramente quais são essas verificações que eu tenho que fazer. Estado limite último, que é a ruptura, né? Ruptura. Solicitações características multiplicadas por 1,4. Pega as solicitações características e multiplica por 1,4. Estou aqui, tem o valor da carga. Camisa de aço, considerada como armadura longitudinal, com tensão de escoamento do aço FYK, dividida por um γS, que é 1,15. Então, essa armadura longitudinal vai ser adotada da camisa de aço, mas eu vou dar uma redução nela, né? A resistência característica de compressão do concreto, do miolo, né? Dividida por um γC de 1,5, olha aí, escutou? 1,5 esse γC, e multiplicada por o efeito Rush, né, de 0,85. Isso é concreto armado, galera. Isso aqui é concreto armado. Na verdade, concreto misto, vamos falar assim, né? Camisa metálica com núcleo de concreto armado, né? Mas aqui são os alertas, são os detalhes. Às vezes o cara é bom de metálica, bom de concreto armado, mas ele precisa juntar isso aqui olhando a norma de fundações. B. Segurança contra o estado limite de serviço, microfissurações, né? Solicitação característica, vezes 1,4. Beleza, até aí ok. Contribuição à resistência desprezada da camisa de aço na verificação do estado limite de serviço. Eu desprezo essa contribuição, como se ela não existisse. Na verificação do estado limite de serviço, em tubarões encamisados com camisa metálica, eu considero a camisa lá em cima, na ruptura. Na fissuração, aqui no estado de limite de serviço, eu desprezo a camisa metálica. Resistência característica de compressão dividida por um γC de 1,3 e multiplicada por 0,85. Opa! Lá é 1,5, aqui 1,3. Resistência característica de atração do concreto admitida nula. Desprezo completamente essa no estado de limite de serviço, essa resistência à tração do concreto. Beleza, pessoal? Aula grande, aula muito boa, bem entusiasmado para a gente aprender isso e nunca mais esquecer. Divulga o canal, pessoal. Passa para todo mundo esse link, mostra para eles o caminho disso aqui. Estamos à disposição. Vamos continuar nesse capítulo 8, está chegando no finalzinho do capítulo 8, mas tem mais umas 2, 3 aulas aí, viu, pessoal? Porque é muita informação densa que precisa ser solidificada, consolidada, adensada, né, no nosso cérebro, para que a gente possa realmente ser forte na teoria, para ser forte na hora de resolver problema, ou para ser forte em evitar problema. Meu nome é Christian Porcino, meu Instagram, @ChristianPorcino, deixa o seu like e distribua a informação entre os colegas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula 61? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, distribua a informação, espero poder estar contribuindo profissionalmente com a sua carreira. Conto com você para que deixe sua pergunta e eu terei satisfação em respondê-la. Um abraço e até a próxima aula.